Ótimo, Renato, então, falando sobre essa grande vitória, 3-0 em cima do Atlético Paranaense. Agora é o seguinte, você está passeando no nosso estúdio e já vai aparecer ali na nossa tela mais um comentarista aqui conosco, é o Zinho, que também, claro, acompanhou essa vitória por 3-0 do Flamengo. Aliás, né, Zinho, você viu aí a última resposta do Renato, né? O torcedor é tão exigente que queria mais 3 no segundo tempo, hein, Zinho? Boa noite. Boa noite, Bruno. Satisfação estar com você, companheiros, Marra, Zé Elias, fã do esporte. É o normal, um time muito bom, um time que sempre está dando espetáculo, fazendo grandes jogos. Acostuma amar o torcedor, nós também da imprensa, a gente que comenta. A gente quer ver sempre o Flamengo no seu melhor momento. E como o primeiro tempo foi espetacular, foi muito bonito o que o Flamengo fez no primeiro tempo, os gols, as jogadas, a movimentação, a entrega. Esse gol de contra-ataque foi uma coisa espetacular. Começa com o Bruno Henrique lá na pequena área, né? Defendendo e faz logo um lançamento, já enxerga o Gabigol. O Gabigol que não tem feito gol, mas tem sido muito participativo, dando assistência, se movimentando, e ele participa dessa tabela com a Arrascaeta. E o Andrés Pereira, que é o segundo volante, chega na área e faz o seu primeiro gol pelo Flamengo. Aí a torcida fica mal acostumada, nós também, a gente quer sempre mais, vai para o segundo tempo com uma vantagem muito grande, acredita que vai manter o mesmo ritmo. Mas acontece, melhorou o Atlético Paranaense no segundo tempo, começa a sair um pouco mais, a adiantar suas linhas de marcação, mas o Flamengo vive um momento muito bom, essa equipe se encaixou e os jogadores que vêm do banco correspondem também, vai ganhando confiança, porque o Renato está dando confiança para todo mundo, né? Tá. Acho que vou dar ritmo, o Renato é craque para isso, para ganhar o grupo todo, dar moral para todo mundo. E quem, assim, já tá com ritmo é o Andrés Pereira, né? Tá. Não tá é com Marra? ritmo. Sim, tá com ritmo. A gente estava acostumado a ver o Andrés Pereira, não só pelo United, né, pelos empréstimos que ele passou, e uma coisa que era comum, ouvindo de quem cobria o dia a dia do Manchester United, e a gente mesmo que fazia os jogos aqui do Manchester United, faz jogos do Manchester United aqui na ESPN, na intensidade da Premier League, Bruno, ele tinha dificuldade na hora de perdeu a bola, tem que voltar. No Campeonato Brasileiro ele não tem mostrado isso. No Campeonato Brasileiro ele tem feito, ele consegue fazer. E acho que sim, tem uma diferença de intensidade, de velocidade do jogo. Bom, tá aqui o Zinho e o Zé Elias, né, que são jogadores mundiais, né? É diferente a velocidade do jogo. No Flamengo, até agora, eu não senti isso. No Flamengo, ele perde a bola, ele está ligado. Você vai se lembrar, o primeiro minuto do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, perde a bola, ele estava tão ligado que ele chega rasgando, toma até um cartão. Ele está concentrado, está ligado nisso. E outra coisa, né? Fora do Brasil, no United, ele jogava uma, entrava 15 minutos na outra, Sim. Ficava fora, jogava uma. O ritmo de jogo é muito bom para ele. Eu até lembro, Marra, que no jogo contra o Palmeiras, que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos dele aqui, logo no início do jogo teve aquele lance com o Wesley, com o Isley, o torcedor ficou assim, um pouco receoso nessa questão de recomposição dele. Mas isso ficou para trás. Mas isso naturalmente, né, Bruno? Eu acho que ele pegou já esse ritmo. Você vai se adaptando de acordo com as exigências da posição, com aquilo que você vivencia no dia a dia, aquilo que o seu treinador pede, aquilo que seus companheiros falam. Existe uma questão de condicionamento, uma coisa quando você joga no Manchester United e na Premier League, os times te agridem o tempo todo. Né? Eles revoltam, às vezes tem os times que voltam no seu próprio campo, mas quando recebem a bola, você tem velocidade, intensidade na marcação, então fica muito complicado. Aqui no Brasil não, aqui os times recuam para jogar contra o Flamengo. Então ele tem essa facilidade, porque a energia que ele precisava, né, ou que ele precisaria para correr atrás do adversário, para desgastar, né, essa energia, ele está com ela inteira, então praticamente ele consegue o tempo todo jogar num nível muito forte de intensidade. E o time do Flamengo ajuda, né? O time do Flamengo é impressionante. No primeiro tempo, o ritmo muito forte. No segundo, só administrando com qualidade, né? Falazinho. Não, até completando o que o Zé está falando, a entrevista dele foi interessante nesse sentido. Ele fala que chega num time muito bom, num grupo que já está montado, encaixado. Isso facilita o jogo dele. Aí o Mar diz, né, lá ele quase não, jogava uma, ficava de fora a outra. O Renato dá uma sequência de jogo para ele num time montado, encaixado. E ele entendeu rapidamente que para ele ganhar a posição, ele tinha que fazer algo diferente. Não só a marcação, mas a chegada, a saída,
né, se transformar num meia. Ele fala isso na entrevista, que o dia a dia, a preparação, ele está buscando uma vaga nesse time, porque a competição é muito grande. Ele falou, olha, lá no dia a dia, no treinamento, todo mundo buscando uma vaga, porque tem muita gente boa. Então isso contribui também, né, para o bom rendimento dele. Ele já é um titular do time ou ainda não? Eu acredito que sim, pelo que está jogando. É difícil de a gente falar, ó, tira o Andrés e coloca o Diego. Até porque o Diego, como eu falei, é uma outra característica. O Diego é o cara que arma mais o jogo, que distribui um pouco mais essa bola. O Andrés é o cara que rouba, tem essa capacidade de distribuição pela técnica, né, que ele tem, mas se ele precisar pisar na área com velocidade, chegar para finalizar, ele faz isso, né? Diferentemente do Diego, que já perdeu, acho que perdeu um pouco essa força para chegar na área e aí ele acaba compensando com a distribuição de jogo, que ele também faz muito bem. Eu acho que sim, e tem um outro ponto, que aí é uma questão que o Campeonato Brasileiro, a temporada no Brasil, ela não teve pausa. Ali, alguns clubes deram pausa, semana, 10 dias de férias para os jogadores que estavam aqui. O Andréas, ele teve um período de pausa e teve um período de preparação que foi para a temporada começar agora. Sim. Então, ele está, diriam os antigos, na ponta dos cascos. Ele está voando. Enquanto os outros estão pensando já, nossa, que acaba logo a temporada, que eu já estou cansado, tem um tempão que eu não descanso. Ele está subindo, né, o condicionamento dele. Não, e aí esse é um ponto, porque ele ainda, imagina ele daqui um mês, 2 meses. E ele é jovem, né, Bruno? Sim, muito jovem. Ele é jovem. Imagina em reta final de temporada, com decisões pela frente. 25. né, Zinho? 5, né? Ele é muito jovem. Ele tem potencial para ser uma estrela do time do Flamengo, como a gente vê aí o, sei lá, do Felipe Luiz ao Gabigolzinho? Sim, tem potencial. É uma coisa que contribui, porque, assim, é o futebol, né? O Zé ele está dentro como eu e a gente sabe que o futebol proporciona certos momentos. Ou seja, ele chega quando o Diego machuca, fica de fora. Aí o próprio Thiago Maia, são jogadores que iam ter a competição com ele, né? Por essa segunda vaga ali no meio campo. Aí o Thiago Maia está voltando de contusão, começa a pegar um ritmo, tem um problema de novo, se machuca, se lesiona. E aí ele voando bem fisicamente, ocupa um lugar, que era o único que estava aí vago, pelas contusões, entra bem, o time mantém um nível muito bom, ganha os jogos e ele vai ganhando confiança. Vai ganhando confiança, o Renato vai dando moral para ele vai entendendo o posicionamento dele, o encaixe tático, então ele tem mais a evoluir, porque ele ainda não está adaptado totalmente ao futebol brasileiro. Mas jovem, 25 anos, num time montado e ele bem fisicamente, acima dos caras que concorrem com ele vira titular. Mantendo esse nível, ele tem a crescer mais. O que o Zinho falou sobre as questões táticas, né? E aí a questão de você pegar um time montado e o que te ajuda, a capacidade, a inteligência de determinados jogadores, né? Você vê, Everton Ribeiro, a movimentação que ele faz. Sim. O Arrascaeta, que às vezes ele está sendo marcado e ele, de forma inteligente, ele leva o seu marcador para um lado para abrir o corredor para o cara se projetar. Então, tudo isso, se você é inteligente, você entende, né? Tem aquela visão periférica do meio campo, normalmente o cara consegue enxergar tudo. Poxa, fica muito mais fácil para jogar, porque a bola vai chegar. A bola chega a todo instante. O time do Flamengo faz essa bola de rodar de um lado para o outro com qualidade. Então, tem que aproveitar realmente esses momentos para bater lá no Renato e falar assim, professor, coloca no seu DVD aí também. Não, e outra coisa que a gente vai ver aí, a sequência da jogada agora, Mário Marra, era isso que eu ia falar. Faz 5 jogos que o Gabigol não marca. Sim. Isso não é um problema, hein? Não é um problema, é engraçado. Eu acho que o Gabigol deve estar louco para marcar gols. Deve estar louco. Porque... chato, como diz o Renato. Sim, artilheiro, não gosta de ficar distante do gol. Começa a ficar meio encabulado, né? O que está acontecendo? Mas a participação dele é gigante. Ele não faz gol, mas coloca os caras na cara do gol, ele cruza, ele se movimenta. Os gols contra o Barcelona de Guayaquil, né, Bruno? Muita movimentação, porque hoje o Gabigol me parece entender mais que ele pode ajudar não só a fazer do gol. Então, quando ele vai para a beirada do campo e ele atrai o lateral, deixa o volante, o zagueiro preocupados, ele criou um espaço para o Everton Ribeiro, para o Bruno Henrique. Então, isso está muito evidente, está acontecendo com muita frequência.
A participação dele é muito boa. E tem Esse lance aí, ó. Olha esse toque que ele dá, ó. Sim. Já desmontou, já quebrou